Saudações a todos e a todas. É um prazer participar desse evento, o 7º Seminário Internacional Literatura e Cinema de Resistência. Meu nome é Joelma de Araújo Silva Rezende, sou professora de língua portuguesa do Instituto Federal do Piauí e mestre em Letras e Estudos Literários pela Universidade Federal do Piauí. O orientador dessa pesquisa é o professor Sebastião Alves Teixeira Lopes, que é professor da Universidade Federal do Piauí. O título do trabalho é O País Sob Minha Pele, de Gioconda Belli, a resistência feminina contra a ditadura nicaragüense. O objetivo do trabalho é investigar a participação da mulher no movimento revolucionário da Nicarágua a partir do livro de memórias O País Sob Minha Pele, de Gioconda Belli. Gioconda Belli é uma escritora nicaragüense que fez parte da Frente Sandinista de Libertação Nacional, organização que se opunha à ditadura da família Somoza na Nicarágua. Nessa organização, Belli trabalhou clandestinamente como correio, transportou armas e viajou pela Europa e América Latina para divulgar a causa sandinista. O País Sob Minha Pele é um texto de memórias de Belli sobre a ditadura na Nicarágua. Além desse texto, Belli escreveu poemas considerados polêmicos por exaltarem o corpo e a sensualidade feminina. E escreveu, dentre outros, sobre La Grama, 1972, Línea de Fuego, 1978, que foi escrita enquanto ela estava exilada no México e com o qual ganhou o prêmio Casa das Américas, La Mujer Habitada, 1978, que foi muito bem recebido pela crítica e traduzido em 11 idiomas, El Ojo de la Mujer, 1991, dentre outros textos. Em seu texto de memórias, O País Sob Minha Pele, Gioconda Belli narra a trajetória percorrida pelo país para que a Nicarágua se libertasse do clã Somoza. Durante décadas, o país sofreu com a ditadura imposta por essa família e Belli, apesar de todo o contexto patriarcal em que vivia, decide lutar pela liberdade de seu país. As investigações realizadas sobre a obra de Belli, principalmente sobre O País Sob Minha Pele, sempre apresentam a autora como alguém que busca sua identidade como mulher e como sujeito, que procura liberdade para seu país. A base teórica utilizada tem como foco principalmente Zinani, quando se diz que a literatura busca tematizar esse período de sofrimento, abre aspas, a necessidade de registro ficcional é apontada como solução para aquilo que ultrapassa o conceito, pois o entendimento também depende de uma coerência formal, que às vezes somente é obtida através da ficção, fecha aspas. Portanto, ao ser transposto para o texto literário, o evento ditatorial é transmitido de maneira mais eficaz que um simples relato que não possui a força de um texto ficcional. Zinani acrescenta que a literatura produzida por mulheres tem tido um espaço importante nas discussões sobre gênero. Antes privada no ambiente doméstico, aos poucos a mulher vai ganhando espaço e passa a escrever obras de qualidade. A referida autora expõe que a relação entre memória e ditadura é relevante para duas áreas, literatura e história. No contexto da produção literária, a memória se transforma em narrativa. No caso de países que sofrem períodos de ditadura, a reconstituição da memória nacional é de extrema importância para as fontes históricas e literárias e contribui para a construção de uma nova memória nacional. É possível rever a história através da obra de arte e, para isso, o autor utiliza a memória individual e a memória histórica. Também utilizamos o teórico Matoso, que se entende que há muitas mulheres nicaragüenses que apresentam essa ligação forte com o país a ponto de arriscar sua vida, renunciar à família, em busca de um futuro livre para a Nicarágua, que é um sonho coletivo. Gioconda Belli identifica-se de maneira muito forte com sua nação e isso a faz correr riscos e sofrer renúncias para lutar por seu país. De acordo com o Matoso, abre aspas, a identidade nacional resulta da percepção que os próprios cidadãos têm de formarem uma coletividade humana, fecha aspas. A identidade nacional é o resultado de um processo histórico que passou por diversas fases até chegar ao formato que se conhece atualmente. Também utilizamos Valby cita algumas formas das mulheres se envolverem nesse processo e, no caso de Gioconda Belli, ela participa ativamente da luta nacional. Então, para a autora, as mulheres comprometem-se com o projeto nacional, tanto quanto os homens, mas às vezes o fazem de maneiras diferentes. Também citamos Zimmermann, que afirma que no final da década de 60, o número de mulheres envolvidas na Frente Sandinista de Libertação Nacional
aumenta consideravelmente devido à clandestinidade. Nos primeiros anos, o trabalho delas consiste em serviços de limpeza, alimentação, produção de comunicados, manuseio de armas. Com o manuseio de armas e o treinamento militar, muda-se a maneira como os companheiros as tratam e como elas próprias se veem. Mas deve-se lembrar que essas mulheres estão rompendo com convenções sociais ao unirem-se à Frente Sandinista de Libertação Nacional. De maneira geral, o que predomina é o universo patriarcal, em que os homens são os chefes de famílias e as mulheres ficam em casa cuidando dos filhos. Dentro da organização exige-se o uso de calças compridas, que todos durmam de botas, também devem cortar laços com familiares que não fossem da Frente Sandinista, além de evitar contato íntimo com o companheiro do movimento. Por todas essas exigências, alegam-se medidas de segurança. A vida das mulheres nessa época não é nada fácil. De acordo com Zimmermann, as mães de membros da Frente Sandinista que estão presos trabalham organizando greves de fome e ocupações de prédios. As mulheres do campo têm uma vida árdua. Com menos de 30 anos, essas mulheres aparentam ter 40 ou 50 anos, devido aos longos anos de trabalho duro sob o sol e gestações precoces. Muitas são abandonadas por seus maridos que alegam ir trabalhar na cidade. Alguns voltam anos depois para buscar os filhos, que já crescidos podem trabalhar. E também utilizamos a teórica Randall, que escreve que ao longo dos anos a mulher latino-americana tem dado sua contribuição para conquistar melhorias na sociedade em que vive. Historicamente, não faltam mulheres que lutam pela independência de seu país, contra a ditadura ou em época de guerra. Essas atuações estão quase sempre atreladas à condição de serem mães, esposas, filhas, ou seja, mulheres ligadas a homens que possuem posição social importante. Na Nicarágua, diferente de outros países em que, ao terminar o período de crise, as mulheres retornam ao espaço doméstico, as mulheres mantinham de forma permanente o espaço conquistado. Randall acrescenta que houve no exército nicaragüense participação ativa da mulher. Elas trabalhavam em correio, espionagem, enfermaria, trabalhos domésticos e diretamente no exército. Através de relatos de mulheres que participaram da luta contra a ditadura na Nicarágua, Randall mostra histórias de coragem, sofrimento e desejo de mudança. Os relatos mostram que a mulher de menor condição socioeconômica foi a que trabalhou verdadeiramente no processo revolucionário. Partindo para a análise dos textos, temos uma citação que retrata a infância de Gioconda Belli. Desde pequena, ela presencia em sua família comentários e discussões a respeito da ditadura. Seus pais são de oposição e a família da sua tia Helena é inimiga da ditadura. Ficam discutindo por muito tempo como livrar a Nicarágua desse mal. Ainda criança, Gioconda Belli percebe os rumores dos adultos afetados com as atrocidades cometidas. Certa vez, houve disparos contra estudantes em que um deles é assassinado. Belli cresce com a consciência de que seu país não é permitido se expressar. A casa de sua tia Helena limita-se com a casa do Partido Liberal de Somoza. Quando realizam comícios, a família tapa os ouvidos para não ouvir os vivas à Somoza. Minha prima Totti gritava morra, quando na outra casa gritavam viva. Eu a acompanhava sem elevar muito a voz, ou pedia que se calasse, imaginando que os soldados não demorariam muito em chegar e golpear as portas para nos levar presas. Ouvira dizer que por menos que isso as pessoas iam parar na prisão. Sobre a relação entre a participação na luta e a maternidade. Sabe-se que Belli ela tem uma participação ativa na luta contra a ditadura de Anastácio Somoza. Embora muitas vezes se sinta com medo, o que é considerado normal para uma mulher que tem filhas e não quer deixá-las desamparadas, ela segue em frente. Independente das consequências, luta por uma Nicarágua mais justa. Esse é o pensamento também de Leana, que é uma colega dela do movimento da Frente Sandinista. Se alguma coisa nos acontecer, terão os pais, a família. Não somos as únicas que podemos criá-los, dizia Miela. Se pensássemos assim, as mulheres não poderiam participar de nada. Temos que nos cuidar para sobrevivermos, mas não se pode passar a vida com medo de morrer. Quem me diz que não posso morrer amanhã em um acidente? Pelo menos assim, morrerei sabendo que fiz algo por eles, e meus filhos saberão. Sobre a participação feminina nesse movimento revolucionário, Valby, teórica que utilizamos, já questiona se esse menor militarismo da mulher
causam um menor nacionalismo. A autora acrescenta que, devido ao fato de serem mais pacíficas, as mulheres têm um compromisso maior com a paz e a cooperação internacionais do que com o nacionalismo militarista. Apesar de se achar que as mulheres são mais pacíficas e Belle dizer que odeia atirar, ela, assim como todos que entravam para o sandinismo, recebe aulas para aprender a manusear armas. A cada disparo, meu coração se descosturava. O estrondo sacudia cada uma de minhas articulações e me deixava na cabeça um assobio insuportável, agudo, desconcertante, saído de quem sabe onde. Eu teria vergonha em admitir o quanto odiava atirar. O desejo de estar na luta. Gioconda Belli, mesmo não concordando com a violência implantada nas operações e tendo um receio no início de entrar no movimento, ela se torna disponível para o que seja necessário. Apesar dos abalos com a violência praticada, dos companheiros mortos, ela continua disposta a lutar. Abre aspas, ela diz: foram centenas de vidas interrompidas, eu já não chorava. Nessa época eram tantas as mortes que não conseguia assimilá-las como certas. As mistificava, fecha aspas. Ela sempre lembra o fato de querer estar na luta. Quando o Modesto, que é uma pessoa com quem ela estava se relacionando, vai para um combate em 1979 em uma cidade ao norte de Matagalpa, que era bombardeada pela Guarda Nacional de maneira muito forte e incessante, Belle deseja muito estar lá. Preocupei-me, mas também me alegrei por ele. Finalmente encontrava-se na Nicarágua, combatendo ao lado de suas tropas. Era ali que eu queria estar. A retaguarda era importante, mas ansiava que chegasse o momento de poder participar no esforço fundamental daquela luta, o combate dentro do país. As nossas considerações sobre essa pesquisa. Ao escrever suas memórias, Belle passa a construir uma narrativa marcada pelo gênero, o que confere voz à mulher e representa uma superação das limitações e do processo de exclusão a que a mulher esteve submetida. Ao se apropriar da narrativa, a mulher questiona formas institucionalizadas de comportamento feminino e promove reflexão sobre o que foi silenciado e instaura um espaço de resistência contra as representações simbólicas socialmente fossilizadas. Na narrativa de Belle é percebido que a mulher tem participação na construção de uma Nicarágua livre e justa, apesar de se acreditar que somente os homens têm uma participação ativa nessas situações. O engajamento feminino é real e determinante, inclusive na participação na luta armada e não somente em trabalhos considerados femininos, como assistência médica aos feridos e oferecimento de abrigo aos militantes. Esse engajamento reflete a identidade com seu país e o enfrentamento a qualquer obstáculo para a libertação de sua nação. A Nicarágua é considerada o símbolo da ditadura latino-americana e Belle não consegue ser mera espectadora das injustiças que ocorrem em seu país. Ao entrar para o sandinismo, ela busca realizar o sonho de viver em um país mais justo para si, suas filhas e seus irmãos nicaragüenses. Toda a experiência vivida enquanto membro da Frente Sandinista de Libertação Nacional é aproveitada em suas memórias, em que há a junção de memória individual e coletiva, transformando a história da ditadura em ficção, apesar de a partir dos seus relatos. As mulheres que por algum motivo não se envolvem na luta de frente estão envolvidas em associações e grupos que buscam livrar a Nicarágua da ditadura. Anseiam por um país com condições igualitárias de vida para si e seus filhos, mostrando assim que a mulher é politizada e esse espírito engajado é demonstrado desde o período colonial, apesar do preconceito sofrido. A mulher mostra sua opinião e busca realizar suas ideias, mostrando assim que a mulher participa ativamente da vida política de seu país, mesmo que essa participação seja invisibilizada pela historiografia oficial. Algumas de nossas referências. Obrigada a todos.